seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. 8. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. 9 e último. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nesta noite, nós queremos colocar diante de Ti esta palavra, a nossa vida. E queremos pedir ao Senhor, que o Senhor esta noite, de forma muito bondosa, fale conosco. Nós estamos iniciando uma semana resolvendo problemas, resolvendo desafios. E chegamos aqui, Senhor, com um propósito. Receber uma instrução do Senhor para as próximas horas, para os próximos dias, para a próxima semana e para o próximo mês. Temos a certeza de que o Senhor está do nosso lado, de que o Senhor caminha conosco. E que em Ti nós já vencemos, de que em Ti nós já somos vencedores. Espírito Santo, me ajuda a pregar essa noite. Espírito Santo, fala com teu filho e com a tua filha. O Senhor consegue atingir aonde eu nunca vou atingir. O Senhor consegue atuar aonde eu nunca vou atuar. Por mais que eu tenha lido e relido tantas vezes esse texto, por mais que eu tenha preparado um esboço para pregar essa noite, se o Senhor não falar, se o Senhor não fizer, nada vai acontecer. Estamos totalmente na tua dependência. Precisamos de Ti em todos os momentos. Pai, em nome de Jesus, reveste-nos de graça, de poder e autoridade. Fala com a tua igreja nessa noite, para que nós possamos vivenciar um novo tempo, para que nós possamos chegar aonde o Senhor quer nos fazer chegar. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu sei que já preguei sobre isso várias vezes. Eu sei que já falamos sobre esse texto, pastor Anderson, pastor Marcos, outros pregadores aqui da igreja, que a gente tem um time aqui de pregadores top. Se você ainda não ouviu, tem uma galera aqui que tem uma mensagem muito especial. Os que pregam às quartas, os que pregam os domingos, são gente que Deus chamou e são muito usados por Deus. Então, nesse texto, que eu me lembre, já foi pregado aqui desde quando nós fundamos a igreja, pelo menos umas 14 vezes. Eu mesmo já preguei nesse texto, acho que umas 7 vezes. Só eu preguei aqui na igreja. E de vez em quando eu falo sobre isso. Mas hoje eu quero te falar um pouco sobre o contexto histórico desse texto. No contexto histórico desse texto, eu quero te falar sobre a transição de liderança de Moisés para Josué. Moisés foi o homem que Deus chamou quando ele ia para levar o rebanho do seu sogro Jetro no deserto. Um dia ele foi chamado a atenção por algo que nunca tinha acontecido antes. Era comum ver os arbustos pegar fogo, mas consumia. Aquele dia foi diferente. Porque o fogo pegava, mas não consumia, não acabava. Então a Bíblia diz que Moisés ficou muito impressionado com o que estava vendo, e aquilo foi chamando a atenção dele, e ele foi se aproximando. Ele queria ver, a curiosidade era grande. E quando Moisés chega um pouco perto, acontece algo que ele não esperava. Acontece algo surpreendente, porque a Bíblia diz que naquele exato momento ele escuta uma voz. E a voz que Moisés escuta está chamando ele pelo nome. E a voz diz: Moisés, Moisés, não te aproximes mais, não te chegues para cá, porque o lugar em que tu estás é santo. E Moisés agora percebe que quem está falando com ele não é seu sogro, não é seu amigo, não é seu vizinho, não é sua esposa, não é nenhum dos seus funcionários, não é ninguém que ajuda ele. Mas é o próprio Deus que está chamando ele para conversar. Vira para o vizinho que está do seu lado e diga para ele: nessa noite, Deus está chamando você para um particular.
Você veio aqui essa noite porque você foi atraído por esta presença, você foi atraído por esse fogo que queima, mas não consome. Porque o primeiro tópico da mensagem que eu quero ministrar essa noite é que para você ter um caminho de conquista, de sucesso, você vai precisar ter uma nova mentalidade. Você vai precisar reconhecer a necessidade de mudança. Eu sempre falo que o que você precisa mudar não está externo, mas sim interno. Você precisa mudar a forma como você vê as coisas. Você precisa mudar a forma como você decide as coisas. E a mudança que você precisa não está no outro, está em você. É preciso reconhecer que a nossa mentalidade pode estar desalinhada com a vontade de Deus e que precisa da sua ajuda para mudar. Eu quero te mostrar que todas as vezes que Deus quer mudar a vida da gente, a primeira coisa que Ele muda, quando Deus quer mudar a nossa realidade, Ele muda a nossa mentalidade. Quando Deus quer mudar alguma coisa em você, a primeira coisa que Ele vai mudar é a sua forma de pensar, é a sua forma de enxergar. Ele vai te mudar de algumas mesas. Para Ele te mudar de algumas mesas, de alguns relacionamentos, Ele precisa mudar a sua forma de pensar. Porque pensando da mesma forma que você anda pensando, você não vai chegar onde Deus te chamou para chegar. E Gênesis capítulo 12, verso 1, nos mostra Deus chamando Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a cidade que eu, o Senhor, vou te mostrar. Então, para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão, ele precisava mudar de mentalidade. Deus queria mudar a realidade dele, mas para mudar a realidade dele, Deus precisava mudar a convivência dele, o lugar dele, a geografia dele. O que Deus tinha para fazer na vida de Abraão, outras pessoas não poderiam acompanhar, porque não saberiam o que fazer, não entenderiam. Existem ordens que Deus dá para você que algumas pessoas não entendem. Existem algumas coisas que Deus fala com você que outras pessoas não vão entender, porque não é para ele, é para você. Então a Bíblia diz que o Senhor falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para a cidade que eu, Senhor, vou te mostrar. Eu estava conversando com a minha esposa hoje à tarde, e ela sempre me questiona por isso que eu vou te falar. 95% dos nossos comportamentos são automáticos. É por isso que estabelecemos metas, mas não atingimos, porque só 5% são conscientes. 95% daquilo que a gente faz é inconsciente, mas já está no automático. Isso foi Freud e também Jung que falou. Os psicólogos também vão falar constantemente sobre isso. Muitas das coisas que você faz já está no automático. Então 95% daquilo que a gente faz está no nosso inconsciente. É uma habilidade, já é um hábito. Se você observar, você acordou cedo hoje e você já tem algumas coisas que você faz que é costume seu. Aí a minha esposa disse: mas você vem com essa mania de sempre dizer que a gente só usa 5% do consciente, 95% é do inconsciente. Eu disse: é provado pela neurociência, é provado pelos psicólogos, é provado pelos psiquiatras, é provado por todo mundo, que o que você faz hoje é resultado do que você viveu e você vai reproduzindo. Então olha o que eu quero te mostrar hoje, que aquilo com que você alimenta a sua mente se torna a sua mentalidade. Aquilo que você alimenta a sua mente torna-se a sua mentalidade. Por isso que eu quero te mostrar hoje que uma das coisas que a gente precisa fazer é mudar a forma de pensar. E isso não é fácil, porque vai depender do ambiente, vai depender dos livros que você lê, das pessoas com que você se conecta, das pessoas com que você anda. Por exemplo, se você andar com gente que reclama, você vai virar um reclamão. Nem sei se existe essa palavra. Se você andar com gente que não gosta de tomar banho, você vai ficar sem tomar banho, porque você vai achar aquilo normal. Que isso, pastor? Verdade. Se você almoçar com gente que fala com a boca cheia quando está almoçando,
você começa a pegar esses costumes, essas coisas ruins. Daqui a pouco você está fazendo igual. É igual tem pessoas que na hora que estão almoçando, sei lá, fazem umas coisas que não pode fazer na mesa. Se você andar muito com gente assim, a sua mente começa a captar isso. E se você não parar isso, você se torna alguém assim. Então o que você precisa? Pare de acreditar que você não pode controlar os seus pensamentos. Eu converso com gente que fala assim: pastor, eu não consigo controlar aquilo que eu penso. Eu fico impressionado, porque a Bíblia diz que a gente tem o controle. Diga para alguém que está ao seu lado, diga assim: você tem o controle. Diga para ele assim: você tem o controle sobre a sua vida. Você tem o controle sobre os seus pensamentos. Então o que a gente precisa fazer? Você precisa estabelecer um controle de fronteira em sua mente para impedir que todos os pensamentos terroristas de dúvida, medo, negatividade entrem e vivam em sua mente. O passarinho pode pousar na minha cabeça, só não pode fazer um ninho. Eu decido. Os pensamentos podem vir, mas eu decido se vou continuar pensando nisso ou não. Eu posso mudar a visão, posso mudar o foco. Então tem coisas que não dependem de Deus, depende da gente. Confesse o que você acredita e não o que você sente. Você sabe, eu encontro um montão de gente falando assim: pastor, eu não consigo perdoar porque eu não senti. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Pastor, eu não consigo ser feliz porque eu não estou sentindo. Irmão, ser feliz também é uma decisão, não é o que você anda pensando. Você sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Abra sua boca e fale de acordo com a palavra de Deus, não com os seus pensamentos e as circunstâncias atuais. Quando Joel diz: diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Ele está profetizando, ele está declarando. Não fale o que você sente o tempo todo. Caso contrário, sua mente não poderá mudar. Se você falar o tempo todo aquilo que você acha, aquilo que você sente, sua mente não muda. Foi por isso que eu entendi por que Deus está falando com Josué. Josué, não te aparte do livro desta lei. E nela medita quando? Quando? Se os seus pensamentos estão cheios de histórias, mas não são bíblicas, sua mente está contaminada. Se os seus pensamentos estão cheios de dúvidas, você está com a mente contaminada. Se os seus pensamentos estão focados só nos problemas, você está contaminado pelo problema. Porque a Bíblia nos ensina que para você prosperar, para você crescer, para você ser bem sucedido, você tem que estar com o seu pensamento na palavra de Deus. Você tem que estar com o seu pensamento na palavra de Jesus. Porque essa é a palavra que muda a sua vida, que muda a sua história, que muda você. Pastor, mas eu estou com dívida, fique pensando na palavra. Pastor, mas eu estou enfermo, fique pensando na palavra. Pastor, mas eu briguei, fica pensando na palavra. Pastor, eu estou cheio de dúvidas. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, mas se você estiver conectado com a palavra. Irmão, aqui não é mensagem de autoajuda. Eu não estou te falando aqui algo para você melhorar o seu ego. Eu quero te mostrar essa noite que existe uma forma da gente viver diferente. Eu quero te mostrar biblicamente que Deus não fez isso com uma pessoa só. Ele fez isso com várias pessoas. Por exemplo, quem lembra do profeta Jeremias quando Deus chamou ele? Deus chamou Jeremias, lembram disso? Lá em Jeremias capítulo 1. O que Jeremias disse para Deus? Senhor, eu não passo de uma. O que ele estava dizendo? Eu sou mimado, eu ainda faço pirraça, eu não tenho muito conhecimento, eu sou imaturo. Olha como ele está se vendo, olha o que ele está dizendo para Deus. Não é isso que criança faz? Criança não faz pirraça. Criança não faz coisas que não deveria fazer, porque se fizer se machuca. Por exemplo, não coloca o dedo na tomada. O que ele faz? Os pais às vezes ficam até rindo, achando engraçado, porque ele vai tentando, né? Aí os pais vão lá com muito cuidado, compra aquele adaptador, coloca para as crianças não tomar choque.
Aí o que o pai fala para a criança? Não corre, senão você vai cair. Aí ele vai, corre e cai. Porque é criança, é imaturo. E Jeremias está dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança. Está vendo como é que ele se vê? Aí a Bíblia, olhe para mim por favor, não perca o foco. A Bíblia diz que Deus vai mudar a mentalidade de Jeremias. Sabe o que Deus diz para ele? Não digas que tu passa de uma criança, porque aonde eu mandar tu ir, tu vira para o vizinho que está do seu lado e diga: essa mensagem é para você. Aonde eu mandar tu ir, tu irás. E o que eu mandar tu falar, diga para alguém que está ao seu lado: ei, te prepare, porque Deus tem uma mensagem para você entregar. Eu não sei se é de amor, eu não sei, vou falar igual a gente falava, não sei se é fel, né? Era isso que... Mel, eu não sei, mas você carrega uma mensagem. Começa a se olhar como um profeta, porque Deus quer mostrar isso para esta igreja. Nós somos o profeta dessa geração. Nós somos alguém que vai profetizar, que vai declarar um novo tempo, uma nova história em Deus. Diga para alguém que está ao seu lado: o Senhor está colocando as palavras dele na tua boca. Então pare de se ver como alguém que não pode, como alguém que não merece. Se veja como um profeta. Você sabe o que é um profeta? Um profeta é um entregador de recado, é um boy de Deus, é um carteiro. Ele não entrega o que ele quer, ele entrega aquilo que Deus manda. Então se prepare, porque Deus vai levantar você como um profeta dentro da tua casa, lá no teu bairro, aqui nesta igreja. Deus está à procura de pessoas que estejam na brecha para que Ele possa usar. Não importa como você se veja, não importa o que foi que você fez, não importa da sua condição financeira. Pastor, mas eu não estou bem emocionalmente. Eu vim trazer essa mensagem hoje. Essa noite é a noite da tua cura. Jesus está curando as tuas emoções. A Bíblia diz que houve outros homens. E sabe um que me chama muita atenção? E existe muita gente assim. Eu estava conversando com algumas pessoas ontem falando sobre isso. Eu conheço bastante gente. Eu conheço gente boa demais. Muito boa, sabe naquilo que faz. Irmão, eu conheço gente que, se soubesse do poder que tem, que fariam coisas incríveis, extraordinárias. Só que eles nunca se veem em posições melhores. Eles sempre se veem em posições inferiores. Eles não acreditam no próprio potencial. A Bíblia diz que havia um povo que estava escravizando o povo de Deus, humilhando o povo. O povo plantava, quando chegava no tempo da colheita, o inimigo ia lá e colhia no lugar. O povo queria fazer as coisas, não podia fazer. Por quê? Se eu não me engano, eram os midianitas, vinham lá e roubavam tudo. Aí a Bíblia diz que Gideão se posicionou. Diga para alguém que está ao seu lado: essa noite Deus está falando contigo, se posicione. O que você vai fazer? Vou fazer alguma coisa, eu vou dar um jeito. Eu não posso continuar vivendo essa humilhação e padecendo com minha família de fome. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Reclamar não muda nada. Vira para alguém que está ao seu lado e diga: ó, reclamar não muda nada. Diga para ele assim: ó, fazer cara feia não muda nada. Diga assim: ó, a única coisa que muda é que traz mais rugas. Fazer cara feia não muda nada. O que você precisa fazer então? Ouvi o que eu vou te falar essa noite. A Bíblia diz que Gideão tomou um posicionamento e foi para dentro do lagar, um lugar de pisar uvas, e começou a malhar o trigo. E ele estava se movimentando dentro do lagar. De repente, diga para alguém: de repente. Diga para alguém assim: o de repente de Deus também vai acontecer com você. O anjo do Senhor apareceu e chamou ele e disse: Gideão, varão valoroso. Gideão, varão valente. O Senhor, quem? O Senhor é contigo. Deus, para mudar a sua mentalidade, a primeira coisa que Ele quer que você entenda: você não anda sozinho, você não anda sozinha, Ele é contigo.
chamei, eu te escolhi, eu te separei, eu não permiti você morrer, eu te livrei, eu te guardei, porque eu tenho um plano, um propósito, uma missão para fazer com você. Aí você sabe o que Gideão disse? Eu acho que o Senhor errou de endereço. Porque eu sou da menor tribo. Minha família é a mais pobre. E eu, o menor da minha casa. Você viu o que ele disse? Eu sou o menor da minha casa, o menor da minha tribo. E a minha família ainda é a mais pobre. Ele estava dizendo o seguinte: ninguém se importa comigo, ninguém olha para mim, ninguém nunca me viu como nada. Mas o céu está dizendo assim: eu te vi. O céu está dizendo assim: eu me importo. O céu está dizendo assim: eu escolhi você. O céu está dizendo assim: eu vou enviar recursos para você. O céu está dizendo assim: eu vou proteger você. O céu está dizendo assim: eu vou guiar você. O céu está dizendo assim: eu estou contigo e as portas do inferno não prevalecerão. Eu estou contigo. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor está falando com Gideão. O mesmo Senhor que estava falando com Gideão está falando com você hoje. Você sabe o que ele fala com ele no final do verso 14? Deus o corrigiu. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus está te corrigindo essa noite. E fez ele entender. Você sabe o que Deus quer fazer você entender essa noite, Lincoln? Que você não é o problema, você é a solução. Você sabe o que Deus quer fazer você entender essa noite, Tassiane? Que você é a solução. Olha o que o Senhor disse para ele: vai nessa tua. Diga para alguém que está ao seu lado, diga: vai nessa tua força. Porque você vai vencer os gigantes que se levantaram. Vai nessa tua força, porque a Bíblia diz que em Cristo você é mais que vencedor. Você pode colocar para mim aqui Provérbios capítulo 4, 23, na mesma tradução? Eu termino esta palavra de hoje, desse primeiro tópico, te dizendo o seguinte. Olha aqui, na outra tradução. Pode deixar essa, tudo bem. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua. Vou ler numa outra tradução aqui, a nova tradução da linguagem de hoje. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A Bíblia diz que assim como você imaginou, assim será. Quer mudar a sua história? Quer mudar a sua vida? Mude a sua forma de pensar. Não pense como todo mundo pensa. Não faça o que está todo mundo fazendo. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Vamos falar de algumas coisas que Deus mandou a gente fazer. Primeira coisa que Deus mandou fazer: orar sem cessar. Sim ou não? Só que Ele mandou fazer uma coisa antes de orar. O que é? Vigiar. Vigie quem fala contigo, quem te manda o WhatsApp. Vigia quem te manda mensagem. Vê se essa mensagem que te mandaram não foi o inferno que te mandou. Se te trouxe falta de alegria, se tirou tua paz, não foi uma mensagem boa, foi o inferno que mandou essa mensagem para você. Então vigia quem fala contigo, quem manda mensagem, quem te chama no privado, porque nem sempre é boa intenção. Tem uma intenção do inferno de te fazer parar, de te entristecer, de te tirar da rota. Então vigia. Toca no irmão que está do seu lado, diga para ele assim: essa mensagem é para você. Vigia, varão. Cuidado, porque a antiga serpente continua. Ela continua. Você
gente que fez até o barulho dela, ou eu ouvi coisas. Eu não estava no espírito ouvindo isso, gente. Eu ouvi o barulho. O sangue de Jesus tem poder. Diga, queima Jesus. Então tome cuidado. Não dê ouvidos à serpente. Ela quer te enganar. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Pastor, mas a partir de agora eu estou em dúvida, não sei se vou, se não vou. Pastor, a partir de agora eu não estou dormindo mais, eu não tenho mais paz. Depois que aquela irmã me mandou o WhatsApp, depois que aquele irmão me mandou aquela mensagem, eu nunca mais consegui dormir. Repreenda no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus disse que veio para que tenhamos paz e vida em abundância. Então a forma como você pensa, as pessoas com quem você anda e se conecta, estão te prejudicando ou te abençoando. Sábado pela manhã, eu estava fazendo curso de inglês e eu ouvi uma história que eu quero compartilhar contigo. Existem situações que fazem a gente mudar e às vezes são as mais difíceis, mas a gente pode mudar aprendendo com os outros. A minha professora estava contando que a vozinha dela já tem 75 anos e morou a vida inteira bem afastada da cidade. Então ela não gostava e tinha medo de escada rolante. Toda vez que ela via uma escada rolante e ela tinha que ir no médico, tinha que ir no INSS, ela tinha que ir com 2 pessoas. Por quê? Porque ela não subia na escada rolante. Então tinha que ter uma do lado do outro para subir as escadas. E todo mundo falava, vó, não tem problema nenhum subir na escada rolante. Ela disse, minha filha, eu não vou subir aí. Então estava acostumada até o dia que mudaram o lugar aonde ela tinha que ir no INSS. E ela morando em São Paulo, ela me falou o nome do bairro, eu não lembro agora. Ela disse que quando chegou que ela olhou a escada, ela disse, eu vou ter que subir essa escada? Era mais ou menos uns 100 degraus. Ela olhou para ela e disse, minha neta, tem escada rolante? Ela disse, por quê, vó? É degrau demais. Mas vamos que a gente te ajuda. Ela disse, você me ajuda a ir na escada rolante? Eu disse, vó, mas você nunca quis ir. Ela disse, minha filha, só de olhar para as escadas já estou cansada. Você não me ajuda a subir nessa escada? Ajudo. Se você me ajudar a ir na escada rolante, eu perco medo. Então vamos, vó. Foi na escada. Quando chegou, ela disse, que trem bom. A partir de hoje eu nunca mais ando de escada comum, só vou andar de escada rolante. Sabe por quê? Quando você vê que o problema aumentou e você não consegue com 2 pessoas superar tudo aquilo, você prefere se atualizar e se modernizar. Eu estou convidando você hoje, parar de andar de escada normal e andar de escada rolante, porque você vai chegar mais rápido e não vai se desgastar tanto. Você entendeu a mensagem? Josué, muda de mentalidade. Primeira coisa, para chegar onde você quer, você precisa mudar de... Eu podia citar exemplo da minha vida, exemplo de pessoas que estão aqui, fizeram um concurso, que estudaram muito, são professores, doutores, alguns são pessoas que defendem a gente diante da sociedade. Você teve que mudar sua mentalidade, sim ou não? Todo mundo dizia o seguinte, cara, essa profissão aí, ó, não dá para ninguém, isso é isso. E não foi isso. Quantas pessoas te falaram o que era o direito? Que isso você vai fazer direito? Direito não é para crente. Crente advogado, você teve que bloquear a sua mente para não ouvir certas coisas. Porque se você ouvir todo mundo, você acaba não fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Você está entendendo? Então o que você precisa fazer? Acreditar naquilo que Deus colocou em você e seguir em frente. Então a primeira coisa para ter sucesso, você precisa mudar a sua mente. Segunda coisa, você precisa se esforçar. Tem gente que quer fazer as coisas sem esforço. Irmão, tudo que é grande, tudo que é bom e é bonito, custa caro e tem que ter muito esforço. Se não tiver esforço, você não consegue. Olha o que eu quero te mostrar. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele, esforça-te. Está dizendo o seguinte, tem a ação deliberada.
Para se esforçar, você vai precisar de disciplina e persistência. Diga para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você precisa hoje mudar de vida. Queridos, é ação e diligência. Significa colocar a sua energia. Ei, pergunta ao irmão assim: irmão, onde você tem desperdiçado sua energia? Desculpa, vamos melhorar isso. Aonde você tem investido sua energia? Porque tem gente que gasta energia desnecessário. Pastor, mas fulano falou de mim. E daí? Pastor, mas fulano me chamou de feio. E daí? Mas eu fiquei mal depois que disse que eu sou feio. Eu lembro que na igreja que eu pertencia, posso falar porque não é daqui, tinha uma irmã que morria de ciúme do marido. Pensa numa irmã que morria de ciúme do marido. Se uma irmã olhasse para o marido, ela beliscava ele, ficava de cara feia. Aí um dia o pastor da igreja, pastor Manuel Firmino, né, ficou sabendo dessa história. E a irmã foi falar com ele: sua irmã, quase que eu falei o nome da santa, Jesus misericórdia. Ô irmã, eu soube que você morre de ciúme do seu marido. É, pastor, eu levei muitos anos para poder casar. Eu tenho ciúme dele mesmo. Ele é muito bonito. Ele disse: quem foi que te enganou, minha filha? Ela tomou um susto. Teu marido é feio. Ela ficou olhando para ele e disse: a única pessoa na terra que acha ele bonito é você, então pare com isso. Ela tomou um susto. Mas você sabe que foi um santo remédio? A partir daquele dia a irmã começou a adorar. Ela nem louvava a Deus no culto, que ficava olhando para o marido, para ver se tinha alguém olhando para ele. Então olha o que eu quero te mostrar, que é interessante. Não concentre a sua energia em coisas que não valem a pena. Ciúme, inveja. Não desperdice seu tempo. Use os seus 5% para fazer coisas maiores e melhores. Trabalhe duro. Seja persistente. Não se acomode. Olha aqui para mim. Não se acomode. Tem gente que é acomodada. Tem gente que se acomoda. Vira para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: olha, com Deus sempre dá para melhorar. Então diga para ele assim: olha, não se acomode. Diga para ele assim: melhore. Torne-se a sua melhor versão. Irmão, a gente pode fazer algo maior e melhor. Nós podemos cozinhar melhor, nós podemos construir melhor, nós podemos criar melhor, nós podemos defender melhor as pessoas. A gente pode fazer o melhor. Então diga para alguém que está ao seu lado: seja o melhor. Eu estou te falando para querer ser o melhor, para humilhar os outros. Não faça o seu melhor. Eu brinco com alguns amigos que eu conheço que cantam demais. Eu falo: cara, você sabe qual é a única coisa que falta em você? Ele disse o quê? Entrar na aula de canto. Se você canta, por que você não está fazendo aula de canto? Aí eu lembro que teve um cara que gravou um CD e me deu. Aí eu fui e levei para um... Não vou falar o nome do cara aqui não. Eu levei para um cara muito famoso, mas muito famoso. Falei: meu amigo gravou esse CD. Ele disse: não é bom. Eu disse: por quê? Ele disse: olha, a música que ele cantou tem mais de não sei quantos minutos e ele repete muito. Não gostei. Fala para ele melhorar. Quando eu olhei para ele, falei: irmão, ele, cara, o meu CD, o melhor foi fulano que gravou. Eu falei: vou nem falar nada, sabe por quê? Ele está tão empolgado que se eu falar o que eu tenho para falar, vou jogar um balde de água fria. Naquele dia eu não fui amigo dele, porque amigo fala a verdade. Eu decidi ficar quieto. Você sabe o que aconteceu? O CD não vingou. A música não avançou. Você sabe por quê? Porque ele acha que está bom. Vocês sabem que, eu vou contar um negócio para vocês. Eu prego aqui hoje, eu me escuto pregar e fico assim: nossa, como eu preciso melhorar. É sério. Eu estou ouvindo a live, os meninos já me conhecem, eu já vou mandando: ó, tem que melhorar isso, ó, a gente tem que melhorar aquilo. Gente, não está bom. E você sabe quando é que vai ficar bom? Sabe, irmão? Sabe? O dia que Jesus voltar. Porque a gente precisa estar sempre melhorando. A gente precisa estar sempre se atualizando. Diga para alguém que está ao seu lado: foque na tarefa. Então o Senhor disse para Josué: esforça-te.
seja resiliente. Você vai precisar ter a capacidade de não desistir diante das dificuldades, de se levantar após a queda e de continuar avançando, mesmo quando o caminho for árduo. E sabe o que aconteceu com Sansão? A Bíblia diz que Sansão contou para Dalila o que ele não devia contar. A Bíblia diz que Sansão perdeu a sua visão. E um homem sem visão passa por humilhação. Você sabe quando você perde a visão? Quando as suas emoções controlam você e você fala o que não devia falar. Você chega no ambiente e você fica sem ação. Por que você fica sem ação? Você perdeu a visão. Você sabe quando você perde a visão? Quando lá dentro da sua casa, no meio da família, né? Você briga com alguém. Você já viu isso? Duas irmãs brigaram do nada. Por que você brigou? Não sei. As crianças estavam brigando lá, você entrou no meio da briga e brigou também. Aí, o que acontece? Daqui uns dias fica as duas querendo fazer as pazes, mas ninguém quer ceder. Você já viu isso, sim ou não? Quem tem bastante irmão já sabe como é que é, né? Até que alguém decide dizer, eu errei. Até que alguém decide assumir a responsabilidade. Diga para alguém que está ao seu lado, se esforçar é assumir a responsabilidade. Pare de culpar os outros dos seus problemas. Pare de dizer que teve gente que não te ajudou e que não estendeu a mão para você. O maior culpado do que você está vivendo hoje chama-se você. Porque você é o resultado das suas ações e das suas decisões. Eu encontro gente o tempo todo querendo colocar culpa no marido, culpa no pastor, culpa em Deus, por coisas que eles decidiram. É muito fácil terceirizar o meu problema. Eu sempre falo aqui para a igreja que eu fui fazer a psicanálise, que eu achava que a pastora Patrícia tinha problema. Aí fui para a psicanálise. Você sabe quando você toma um soco na boca do estômago? Quem já viu isso? Já viveu isso? Você recebe, né? Você fica sem ar. Na segunda sessão de análise eu disse, meu Deus, o cara problemático da minha casa sou eu. Por quê? Sanguíneo. Falo demais. De vez em quando ela fala assim, você perdeu a oportunidade de ficar quieto. Ansioso demais. Sou eu, irmão. Um cara cheio de defeitos, cheio de problema, que queria culpar quem? Minha parceira. Aqui, que sempre me falou a verdade. E ela sabe, quando ela está me falando a verdade que eu não estou gostando, eu mudo de assunto. Aí ela fica mais brava ainda. Porque toda baixinha é o quê? É o quê, irmão? Não. É uma bênção. Isso, estou contigo. Toda baixinha é uma bênção, irmão. A minha bênção aqui, ó. Eles que falaram bravo, eu não falei não. Então o que eu precisei fazer? Assumir as minhas responsabilidades. E o que o Senhor está falando para Josué? Josué, esforça-te. Assuma a responsabilidade. Não manda os outros fazer aquilo que você tem que fazer. Não culpe os outros por aquilo que você fez errado. E aqui vai a terceira coisa que o Senhor diz para ele. Tenha bom. Tenha bom. Olha para o irmão que está do seu lado, vê se ele está com cara desanimado. Se ele tiver com cara desanimado, aqui ó, você vai usar a ferramenta do ânimo. Vocês conhecem a ferramenta do ânimo? O cotovelo faz assim ó. Tem que pegar aqui ó. Anima na hora. Ai, vai ficar animado. O que é isso, ter bom ânimo? Toda pessoa que tem bom ânimo tem confiança.
Toda pessoa que tem bom ânimo tem coragem. Isso não quer dizer que tem ausência do medo, mas supera os seus medos. Olhe para mim, irmão. Hoje eu lidero aqui uma igreja que tem mais de 105, 110 pessoas. Normalmente a gente tem uma frequência mensal de 1.000 pessoas quase aqui na igreja. Entre quartas e domingos, somando tudo, quase 1.000 pessoas. Quase. Mensal. Você imagina Josué assumindo 2 milhões de pessoas. Quem é que lidera alguma coisa? Um grupo escolar? Um grupo de trabalho? Na academia tem um grupo lá, no trabalho. Quem é que lidera alguém? Levanta a mão só para eu ver. Você acha que as pessoas que estão lá te dão trabalho? Sim ou não? Você imagina 2 milhões de pessoas. Você acordaria animado ou desanimado? Aqui. Liderar nós 3 lá hoje. Para se acordar animado ou desanimado? Tem dias que ela acorda e fala assim: eu não sei nem por onde começar. Quem acorda assim, dia de segunda-feira? Pode levantar a mão bem alto para a gente ver, irmão. Isso. Só que a Bíblia diz que o Senhor está dizendo para você: tenha bom, tenha bom. Tem gente que queria ter filho e não tem. Tem gente que queria ter um lá e não tem. Tem mulheres que perderam o marido. Tem maridos que perderam as suas esposas e hoje não tem mais. Então se anime, se alegre pelo aquilo que você tem. Tem gente que perdeu a empresa, faliu e agora está mendigando. Queria muito voltar e não pode. Então vira para alguém que está ao seu lado e diga para ele: se anima. Você tem um montão de coisa para fazer amanhã. Acorda feliz. Porque tem gente que queria estar no teu lugar. Sabia disso? Então, tenha ânimo, confiança, otimismo, perseverança mental. Eu termino a palavra de hoje dizendo o seguinte: seja obediente. Seja o quê? Foi o que o Senhor disse para Josué. O que o Senhor disse para Josué? Josué, você precisa mudar sua mente, a forma como você pensa. Josué, você precisa se esforçar. Josué, você precisa ter bom ânimo. Josué, você precisa ser o quê? Obediente. Porque a obediência à palavra de Deus é um princípio central da fé cristã. E muitas outras tradições religiosas. Ela vai além de um mero cumprimento de regras. É uma resposta do amor. Então obedecer é uma resposta do amor. É confiança, submissão. A obediência frequentemente é retratada como uma expressão do amor em meio a profundo relacionamento com o Criador. João capítulo 14, verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o que você precisa? Obedecer a Deus. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que entregar sacrifício. A prática da obediência tem o poder de moldar o caráter. A prática da obediência tem o poder de promover virtudes. Você sabia que quando você é obediente, você promove virtudes como paciência? Diga para alguém que está ao seu lado, essa é para você. A prática da obediência promove virtudes como a humildade. Diga para alguém: nós precisamos ser humildes. A prática da obediência promove algumas virtudes como o amor. Quanto mais você obedece, mais amor você passa a ter. A prática da obediência promove justiça. A prática da obediência promove compaixão. Então o que nós precisamos? Precisamos ser guiados por Deus. Mas para ser guiado por Deus, nós precisamos fazer o quê? Obedecer.
Vira para alguém que está do seu lado, diga para ele assim: meu irmão, eu vejo em você o amor de Jesus. Diga para ele assim, então, obedeça. E olha que interessante. Obedeça tendo o cuidado de fazer conforme toda lei. Você precisa seguir as instruções divinas. Quem não segue as instruções tem problema. Eu nunca esqueço disso, sempre falo isso com vocês. Eu nunca gostei muito de ler manual. Quem gosta de ler manual aqui? Levanta a mão para eu ver. Ninguém, né? Irmão, eu casei. Vai fazer 19 anos que a gente casou, né? É 19 ou 20? 19, né? É que eu estou com tanta vontade de fazer 20 que toda hora eu falo que é 20. Quando a gente casou, não sei se vocês, mas eu ganhei muita coisa. Eu ganhei sofá, eu ganhei geladeira, ganhei mesa. E uma das coisas que eu ganhei que foi bênção pra gente foi o DVD. A televisão e o DVD. Só que o DVD tinha um botão lá, irmão, que eu não sabia que tinha. E eu coloquei o DVD não funcionou. Travou tudo, sei lá, não lembro nem o nome mais. Faz tempo que eu não vejo nem isso. No dia seguinte, o que eu fiz? Filha, vai lá na loja trocar. Ela pegou, embalou e veio trocar. Eu não li a instrução. Vira para alguém que está ao seu lado e diz assim: olha, quem não lê a instrução passa vergonha. Coitado da minha esposa, chegou lá na loja. O técnico perguntou assim: você leu o manual? Ela disse: meu esposo não leu. Tem uma teclazinha aqui que se apertar funciona. O cara apertou na frente dela, funcionou na hora. Diga para alguém que está ao seu lado assim: olha, você sabe por que não está funcionando? Porque você não está seguindo a instrução. Vamos mudar isso? Diga assim, ó, você sabe por que não está dando certo? Porque você não está seguindo a... Que instrução é essa? Da palavra! Você sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo? Você sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Confessai os vossos pecados. Você sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Que nós precisamos viver debaixo da palavra de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus diz para nós, para mim e para você? A instrução: não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A fidelidade é o que Ele quer de mim e de você. E sabe o que Ele está dizendo para nós? Nós precisamos usar a palavra como guia e bússola. Nós não podemos se apartar da boca de Deus, ou seja, da Bíblia Sagrada. Irmão, tem um montão de gente falando um montão de coisa por aí, mas irmão, se fugiu da Bíblia, Deus não está mais nesse negócio. É Bíblia que nós precisamos falar, Bíblia, o que nós precisamos viver, a Bíblia. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Existe uma importância muito grande de meditar na lei do Senhor. Você sabe o que é isso? Profunda e constante é você ficar remoendo a palavra. Olha aqui, semana passada eu tive um sonho, não foi? Eu sonho muito, né? De domingo para segunda, o dia que o pastor Marcos pregou, normalmente eu vou dormir e fico pensando na palavra. Eu acordo pensando. Nesse dia não pensei na palavra, não pensei em nada. Você sabe aquele dia que você deita na cama e faz assim, ó? Normal comigo, né? Deitar e eu sigo a risca aquele texto. Em paz deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz descansar. Se eu deitar aqui agora, irmão, só amanhã. E eu tive um sonho profundo. Acordei de manhã, levantei, primeira coisa que eu fiz, falei assim: eu preciso confirmar este sonho. Quando eu abri a Bíblia falando, sabe o quê? Sobre um sonho. Da mesma coisa que eu tinha sonhado. Você acredita nisso, irmão? Não estava marcado na Bíblia, eu não tinha lido um dia anterior, uma semana anterior atrás, não tinha lido nada. Deus confirmou na hora. Olha aqui para mim. Para confirmar a tua vida, confirmar o teu chamado, confirmar a tua história, você não precisa ir na casa da irmãzinha que entrega a profecia ou revelação.
Para saber se você precisa fazer o que você quer ou não, você não precisa ficar procurando profetas por aí. Você tem a maior profecia de todas. Sabe qual é? Bíblia. Bíblia. Vira para o vizinho do lado, diga para ele: você precisa de? Você precisa de? Diga para ele: você precisa de? Porque o salmista diz: escondi a tua palavra no meu, para não lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Diga para alguém que está ao seu lado: vamos caminhar na luz, irmão. Vamos caminhar na luz, vamos caminhar pela palavra, andar pela palavra, viver pela palavra, falar a palavra, pensar na palavra, meditar na palavra. Você sabe por que a igreja prevalece? Por causa da palavra. Você sabe por que a igreja está avançando? Por causa da palavra. Não é a palavra do presidente, não é a palavra do economista, não é a palavra do Trump, não é a palavra de nenhum desses caras, não. É o quê? A palavra de Deus. A Bíblia diz que podem passar os céus e a terra, mas as suas palavras não vão. Diga para alguém que está ao seu lado: se Deus prometeu, vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. E sabe por quê? Porque Ele faz. Diga para alguém: Ele faz. Ele faz prosperar o teu caminho. Diga para alguém: Ele faz. Ele faz cessar as guerras. Diga para alguém: Ele faz. Ele faz tudo novo. Diga para alguém: Ele faz tudo novo. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida, você não sabe o que eu vivi, você não sabe por onde eu andei. Eu não sei, mas Deus sabe de tudo. E porque Ele sabe de tudo, Ele trouxe você aqui essa noite. Porque Ele sabe de tudo, Ele está dizendo: tão somente. Se você soubesse quantas vezes eu já li esse texto, quantas vezes eu chorei nesse texto. Lembra-te da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Temos essa garantia. Aonde você for, Ele está contigo. Calma, Ele está contigo. Não se desespere, Ele está contigo. Ele não perdeu o controle, Ele está contigo. Você está entendendo? Ele tem o controle, mas eu não estou vendo. Mas Ele já viu. Mas eu não sei o que fazer, mas Ele sabe. Ai, irmão, que levar a churabacandarabagaia. Ele sabe. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou do que? Diga para alguém que está ao seu lado: Deus está fazendo. Deus está. Deus está. Pode louvar, você pode apagar as luzes.